Olá pessoal, estudantes. Então nesse momento nós vamos tratar de algumas normas da BNT. Eu gostaria de passar ponto a ponto das mais importantes para vocês, mas eu quero deixar claro que as normas completas estão com um documento em slides postado na plataforma na aula 1, certo? Bom, então nós vamos ver agora as normas da BNT já revisadas. A última revisão foi em 2018, então são as últimas normas das quais nós vamos tratar aqui. Lembrando para vocês que as normas, elas são a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é o órgão que gerencia diferentes normas no nosso país. Uma das normas que eles gerenciam é especialmente sobre a formatação de trabalhos científicos. E eu vou trabalhar agora com vocês duas das normas mais importantes, aquelas que a gente utiliza ainda mais na construção de um projeto de pesquisa e depois então num trabalho de conclusão de curso, já na finalização do texto. Quais são as regras gerais? Vamos começar com as regras gerais de apresentação dos trabalhos científicos. Eles devem ser digitados, diz a regra, em papel branco, no formato A4, digitalizados na cor preta, tá? Então não existe cor colorida para a gente colocar nos trabalhos, a cor é preta. A fonte que a gente utiliza é tamanho 12, né, para o texto, e tamanho menor para citações, como nós vamos ver agora, é uma norma específica de citações, que a gente chama de citações longas, são aquelas que tem mais de 3 linhas quando a gente copia do texto, tá? Então tem uma formatação específica para ela e nós vamos trabalhar agora em seguidinha com isso. Então, as citações com mais de 3 linhas, as notas de rodapé, as páginas e as legendas das ilustrações e das tabelas, essas têm letra menor, que nós vamos padronizar como letra 10, ok? Lembrando que essas citações com mais de 3 linhas, que é o que a gente chama de citações longas, elas devem ter um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Então a gente vai pegar a régua lá no Word e puxar 4 centímetros da margem do texto. Isso nós vamos ver agora em seguida em citações longas. A folha, então, deve apresentar a seguinte margem, então é necessário que o aluno formate o seu documento de texto com as seguintes margens. As margens esquerda e superior são 3 centímetros e a direita e inferior são 2 centímetros. A paginação é com espaçamento de 1,5 entre linhas e o recuo do início do parágrafo é 1,25 ou 1,50, ou se não, uma digitação de 1 tab. E o trabalho deve ser justificado para que fique alinhado às margens esquerdas e direitas. Vamos começar com a primeira norma, que é a norma NBR 10520, que é especificamente de citações. As citações, elas podem ser direta, indireta ou citação de citação. Cada uma delas, elas têm uma formatação um pouquinho diferente, certo? Nas citações, qualquer uma delas, as chamadas pelo sobrenome do autor ou pela instituição responsável ou o título incluído na sentença devem ter letras maiúsculas e minúsculas. E quando estiver dentro do parênteses, ela deve ter letras maiúsculas. Então, a gente só não coloca o sobrenome do autor se a nossa referência não tem nome de autor, certo? Por exemplo, algumas reportagens de jornal pode não sair com o nome do autor, enfim. Aí a gente vai para a próxima informação, que é o título, né? Mas se não tiver, só se não tiver sobrenome. Então, dentro desse parênteses, a gente, após fazer a citação, vai abrir o parênteses, botar o sobrenome do autor completo, botar vírgula, botar o ano e botar a página, certo? Vamos seguir adiante, eu vou explicar isso com mais cuidado na sequência. Vamos começar, então, nós temos 3 tipos de citação, vamos começar com a primeira, a citação direta. O que quer dizer citação direta? E se vocês lembrarem, nós já vimos essas normas lá em pesquisa 1, certo? A gente está revisando normas que vocês já viram comigo em pesquisa 1. A citação direta, ela é uma cópia idêntica de qualquer parte do texto consultado. E como ela é uma cópia idêntica, a gente precisa referenciar, senão é plágio. E lembrem, plágio é um crime e na nossa disciplina, quem plageia tem o trabalho
zerado, tá? Então, para que a gente não tenha problema com isso, quando a gente copia alguma parte do texto, o que é muito importante para dentro de um trabalho científico, eu preciso mostrar que essa citação não é minha e que é do autor. Então, essa citação, quando ela tem mais do que 3 linhas, quando eu vou digitar no meu texto lá, com Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, e eu estou digitando e passou de 3 linhas, eu preciso fazer uma formatação diferente para essa minha citação, que aí eu chamo de citação direta longa. Se ela tiver até 3 linhas, ela é uma citação direta também, porque ela é cópia do texto, mas ela é uma citação direta curta. Então, a citação direta curta, como é que é? É esse exemplo que está logo abaixo. Não se mova, faça de conta que está morta. E aí eu vou colocar o sobrenome, no caso aqui são 2 autores, o ano e a página. E aonde inicia e aonde termina, como ela está na formatação igual ao meu texto, porque ela é uma citação direta curta, eu preciso colocar aspas, certo? Se essa citação direta ela tiver mais de 3 linhas, como o exemplo que está aqui abaixo, ela vai precisar ter um destaque no texto, que é o caso do que eu dei o exemplo anterior, que é o recuo dos 4 centímetros da margem esquerda, e a letra precisa ser menor, e não vai aspas. Por que não vai aspas? Porque com o recuo de 4 centímetros e com a letra menor, eu já estou mostrando para o meu leitor que a citação é distinta, e se a configuração do meu texto, a formatação é diferente. Se ela é diferente, é porque está vindo uma citação. Isso é uma convenção da ABNT para que a gente entenda quando há uma citação. Eu então vou fazer o recuo, vou colocar uma letra 10, vou colocar sem aspas e vou colocar em espaçamento simples. Ela é mais grudadinha, as letras, entre uma linha e outra, porque a citação a formatação é de parágrafo simples, entre linhas. Então, vejam, a citação é maior, eu vou colocar então esse recuo de 4 centímetros, letra 10, espaçamento simples, certo? E sem aspas. Adiante então. Aqui são alguns exemplos, só para vocês, destacando para vocês como é que a gente faz. E quando a gente faz algum grifo, né, até peço desculpas, porque acabo de ver que nesse primeiro exemplo não tem o grifo, mas vamos dar um exemplo de que literatura independente tivesse em negrito, né? Então eu copio a citação e logo dentro do parênteses eu vou colocar todas as informações necessárias, o nome do autor, o ano e a página, e vou colocar depois grifo do autor, porque está lá no original. Se eu, enquanto autora do texto, quiser colocar um grifo que o autor não colocou, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar todas as informações e depois grifo meu, né? Se for mais de um grifo dentro dessa citação, grifos meus ou grifos do autor, ok? Citação indireta. Então, nós vimos a citação direta, que é essa que pode ser curta ou pode ser longa, e agora nós vamos ver a citação indireta. Eu trago uma ideia de um texto consultado, mas as palavras são minhas, né? Por exemplo, eu estou lendo Modernidade Líquida de Zygmunt Bauman, e eu vou querer explicar o que é a modernidade líquida. É este tempo, rápido, frenético em que nós vivemos, etc, etc. Não é exatamente assim, não é exatamente com essa frase que Zygmunt Bauman definiu a modernidade líquida, mas a ideia da modernidade líquida é de Bauman, então eu preciso referenciar. Por isso a gente diz que é uma citação indireta. A ideia é do autor, mas as palavras são minhas. E por isso a gente precisa indicar sempre o ano e a página, o ano e o autor. A indicação da página ela é opcional. Então, se vem uma citação direta, de acordo com Zygmunt Bauman, esses tempos líquidos em que nós vivemos, parará. Quando eu disser de acordo com Zygmunt Bauman, eu vou abrir parênteses e vou botar o ano do autor, fecho parênteses e continuo com as minhas palavras, mas com a ideia de Zygmunt Bauman, tá? Exemplo também temos aqui abaixo. Citação de citação é quando eu utilizo eu não fui diretamente na fonte, né? Eu costumo dizer que esses casos eles não são bem-vindos no trabalho científico, porque eles demonstram que o autor não foi direto no autor que ele está citando. Então, vamos pegar esse exemplo logo abaixo.
Ó, a escola é um espaço que ensina a conduta da moral. Conforme Kant, então, eu usei esse filósofo clássico da modernidade para explicar a ideia de escola para ele, a importância da escola, mas eu não li o Kant. Eu li o Kant a partir de um texto do Fagherazzi. Então, por isso é APUD. Conforme Kant, leve seus filhos à escola para ficarem sentados e disciplinados por mais tempo. Fecha parênteses, eu vou abrir parênteses e vou botar. Fecha aspas, vou abrir parênteses e vou botar. APUD, Fagherazzi, o ano do Fagherazzi e a página do Fagherazzi. Vejam que o Kant nem aparece o ano da obra, porque eu não li a obra do Kant. Por isso, por ser uma citação de um autor que eu não li, eu li através de outro, eu li através de terceiros, é que o APUD, ele não é bem-vindo na comunidade científica, mas ele existe. Vamos passar agora para a última norma que eu gostaria de passar para vocês, que é a norma NBR 6023, que é a clássica norma das referências, tá? Nessa norma, a gente tem uma organização que pode ser de vários modos, como está dizendo ali, A, B e C. No nosso caso, no projeto de pesquisa, no nosso caso, na área da educação e no nosso caso, no trabalho de conclusão de curso de vocês, a forma como as referências aparecem é a mesma do item C, em lista de referência ao final do trabalho. Elas devem ser elaboradas, então, em espaçamentos simples, alinhados à margem esquerda do texto e separadas entre elas por uma linha em branco de espaço simples. Então, eu vou dar um Enter, vou dar outro e aí copio a próxima referência, certo? Se todo o texto está em um e-mail, quando eu chego nas referências, eu tenho que formatar para que ele esteja em espaçamento simples. Muito importante, hoje a gente trabalha, especialmente na área da educação, a gente trabalha muito com materiais eletrônicos, então é muito importante dizer que documentos online a gente precisa referenciar ao final, disponível em e acesso em, certo? Nós vamos ver agora em alguns exemplos de referência que eu trouxe para nós olharmos aqui. Alguns exemplos importantes, então. Os elementos essenciais para um livro. Vamos ver o livro, que é a referência clássica. Está ali um exemplo da Heloísa Luque, Liderança em Gestão Escolar. Exatamente o modo como eu preciso referenciar a formatação do livro, da referência do livro. Então, eu boto o sobrenome do autor, o nome da autora, o título da obra, o número da edição, se ela já está em terceira edição, eu começo a colocar, a cidade, a editora e o ano. Essa é uma referência clássica básica para as referências e na continuidade vocês vão ver que outros tipos se desdobram dessa. A gente sempre inicia pelo sobrenome do autor. Se não tem sobrenome de autor, é uma instituição responsável, ou então, se não tem nem título de autor, nem instituição responsável, a gente começa pelo título da obra, que é a próxima informação, no caso aqui, liderança e gestão escolar. Se eu não tivesse o nome da autora, eu começaria com liderança, tudo maiúsculo, porque é a primeira informação que eu tenho da minha referência, certo? Vamos adiante. Elementos essenciais para trabalho acadêmico. Então, um trabalho acadêmico, uma dissertação, uma tese, um trabalho de conclusão de curso, quais são as informações necessárias? Exatamente esse exemplo que está abaixo aqui para vocês do Aguiar. Aguiar, vírgula, André Andrade, ponto, e aí eu vou botar o nome completo da obra, por exemplo, no caso aqui é uma tese, então ou uma tese, ou uma dissertação, ou um trabalho de conclusão de curso, ou uma monografia de especialização, eu coloco o título, coloco o ano, coloco o que ela é, se ela é uma monografia, se ela é um trabalho de conclusão de curso, se ela é uma tese, se ela é uma dissertação, abro parênteses e coloco qual é essa titulação, no caso aqui doutorado em cardiologia, vou colocar qual é a faculdade, o instituto que abriga essa tese, no caso aqui Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo, a cidade, São Paulo e o ano. Uma próxima informação, que a gente também utiliza muito em formatação, em utilização de material para produções científicas no campo da educação, que é os documentos disponíveis online. Então vejam um exemplo, coloco de novo o sobrenome dos autores, no caso aqui é um livro organizado, então coloco todas as informações, esses autores, o Bavaresco, Barbosa e Echeverri, são os organizadores da obra, então eu preciso colocar um org ali, o título da obra, Porto Alegre, Edipuc RS, 2011, então todas as informações igual ao exemplo lá da Heloísa Luque, só que ele é um e-book e ele está disponível, então eu vou botar um ponto, vou dizer qual é o formato desse trabalho, que é e-book, disponível em,
e aí eu recorto e colo o link de acesso e acesso em, e aí eu coloco a data de acesso. Lembrem aqui, pessoal, todos os meses, para a data de acesso, todos os meses são abreviados até a terceira letra. Somente maio, que tem 4 letras, não tem abreviatura. Fazer a inclusão então de uma seção, de um capítulo de livro, de um volume, ou seja, fragmentos de partes de uma obra, certo? Vamos ver o exemplo ali do Romano. Eu li um texto do Romano, Imagens da Juventude na Era Moderna, mas isso é só um capítulo dentro de um livro. Como é que eu vou fazer a referência? Eu vou fazer a referência ao livro. In quer dizer está dentro, e aí eu boto todas as informações do livro. O grifo vai no nome do livro, porque o livro é maior do que o tamanho do artigo que eu li. Então o grifo é no livro, é sempre naquilo que é maior, a obra como um todo. Trabalhos publicados em eventos, outra coisa que a gente utiliza bastante. Então, exemplo ali embaixo, ó, os sobrenomes dos autores, o título do texto, e eu vou colocar todas as informações. No caso aqui, Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Por que ele está todo em maiúsculo? Porque é o nome do trabalho. Porque é o nome do trabalho, o nome do local. Mas a informação mais importante aqui é que está dentro dos anais desse simpósio. Por isso, o grifo está nos anais. Documento legal, pessoal. Então, documento legal é aquelas informações como uma lei, um decreto, por exemplo, a nossa LDB, o exemplo aqui abaixo, Constituição da República Federativa do Brasil. Então, isso é um documento legal. Como é que a gente faz referência ao documento legal? Sempre pelo local que produziu esse documento. No caso aqui é a Constituição da República Federativa do Brasil, então o nome é do país. Se eu tivesse utilizado a Constituição Estadual, por exemplo, do Rio Grande do Sul, em vez de Brasil, eu colocaria ali Rio Grande do Sul, tudo maiúsculo, certo? Se fosse, por exemplo, um documento, uma diretriz, como nós temos aqui em Rio Grande, uma diretriz de orientações do trabalho na educação básica. O que vai na frente? Rio Grande, porque é a cidade, tá? Então, se ela é município, vai o município, se é o estado, vai o estado, se é federativo, vai o nome do país, tá? Quando é uma instituição governamental de administração direta, seu nome deve ser precedido pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição a qual pertence. Então vejam ali esse exemplo que eu estava dando. Uma coisa muito importante é quando o estado e o município forem homônimos, quer dizer, eles têm o mesmo nome, eu preciso indicar entre parênteses se eu estou falando do estado ou estou falando do município. Vejam o exemplo de São Paulo. Ó. São Paulo, tudo maiúsculo, abre parênteses, estado, fecha parênteses. A organização das normas da ABNT, elas vão sempre figuradas ao final do trabalho, ou do artigo, ou do capítulo, ou do relatório final de pesquisa, enfim, né, sempre em ordem alfabética e, se houver numerais, considerar a ordem crescente. Quer dizer, se eu vou utilizar 2 Brasil, eu vou precisar então colocar, por exemplo, o primeiro 2000, a segunda referência vai ser 2002, 2003, 2004, certo? Então, Brasil, vejam que tá a lei ali, junto com a lei tá a data, né? Tem uma súmula pequenininha, vai essa súmula, Diário Oficial da República Federativa do Brasil, etc, etc. Vejam, em seguida vem Confederação Nacional, então tá em ordem alfabética. Aqui eu coloquei umas normas bem gerais para que vocês atentem, certo? De formatação geral, para que vocês tenham essa visão bem geral. E quando vocês começarem um novo subtítulo, por exemplo, vai ter lá dados de identificação, depois vocês vão ter, talvez tenham introdução, depende de vocês, vão ter lá problema de pesquisa ou objetivo geral, esse é um subtítulo, objetivo geral é um subtítulo, vão colocar vão escrever sobre o objetivo geral de vocês, por exemplo, objetivos específicos é um outro subtítulo. Entre e depois justificativa, um outro subtítulo. Ou seja, entre um subtítulo e o outro, vocês vão deixar uma linha em branco. E o subtítulo vai ser grifado em negrito.
É isso por hoje, pessoal. Uma boa semana, bons encontros para nós. Estamos à disposição de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e boa saúde para todos nós.